E se eu te dissesse que a Bíblia, o livro da fé e da luz, registra em detalhes sóbrios uma sessão espírita conduzida por uma necromante, a pedido desesperado do primeiro rei de Israel, e que durante este ritual proibido, o espírito de um dos maiores e mais santos profetas de Deus realmente apareceu para entregar uma mensagem final e aterrorizante? Esta não é uma ficção. É a história da noite mais sombria e misteriosa do rei Saul, encontrada no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. É um evento que levanta perguntas que fazem teólogos debaterem por séculos. Era realmente o espírito do profeta Samuel que subiu da terra? Ou era um demônio disfarçado, enganando um rei desesperado? E qual é a lição arrepiante que esta narrativa nos ensina sobre o que acontece quando Deus se cala e nós nos recusamos a aceitar o seu silêncio? Fique comigo, pois hoje não seremos apenas espectadores. Seremos detetives da alma, investigando a noite em que um rei abandonado por Deus decidiu bater na porta do inferno em busca de uma resposta. Parte 1. A anatomia do desespero. O retrato de um rei em ruínas. Para entender por que um rei ungido por Deus cometeria um ato tão abominável, precisamos primeiro dissecar o estado de sua alma. O rei Saul estava no fim da linha. O capítulo 28 começa pintando um cenário de puro terror. Os filisteus, inimigos mortais de Israel, haviam reunido um exército colossal, uma máquina de guerra como nunca antes vista. E Saul, ao ver o acampamento inimigo, temeu e estremeceu muito o seu coração. Este não era o Saul do início de seu reinado, o jovem alto e forte, cheio do Espírito de Deus. Este era um homem esgotado, um casco vazio, assombrado por um espírito maligno que o atormentava. Sua fonte de conselho e, por vezes, de repreensão, o profeta Samuel, estava morto. A voz de Deus, que mesmo quando dura, era sua única bússola, havia se calado. O versículo 6 é um dos mais tristes da Bíblia. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Vamos entender a gravidade disso. Sonhos. O Urim, um objeto sacerdotal usado para discernir a vontade de Deus, e os profetas eram os 3 canais oficiais de comunicação divina em Israel. E para Saul, todos os 3 estavam mudos. O céu estava de bronze. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Para um rei que dependia de uma palavra divina para guiar seu exército, este silêncio era uma sentença de morte. E aqui reside a primeira grande ironia, a primeira camada de sua tragédia. O versículo 3 nos lembra que o próprio Saul, em um ato de obediência anterior, tinha desterrado os adivinhos e os necromantes. Ele mesmo havia estabelecido a lei que proibia a prática que ele estava prestes a buscar. Sua descida ao abismo foi tão profunda que ele se tornou um fora da lei de suas próprias leis, um hipócrita de seus próprios decretos. O desespero o levou a procurar na escuridão a resposta que ele não quis mais buscar na luz através do arrependimento. Parte 2. A viagem clandestina, a busca pela escuridão. A decisão está tomada. Saul diz aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de adivinhar, para que eu vá a ela e a consulte. Eles encontram uma em um lugar chamado Endor. Geograficamente, isso era um grande risco. Endor estava perigosamente perto do acampamento filisteu. Para chegar lá, Saul teria que, muito provavelmente, contornar ou atravessar território inimigo. E assim, a cortina da noite cai e o drama se intensifica. O rei de Israel, o ungido do Senhor, tira suas vestes reais. Ele se disfarça. O homem que deveria ser a luz de sua nação se cobre com as roupas de um homem comum e viaja sob o manto da escuridão. Esta jornada física é um espelho perfeito de sua jornada espiritual.
um abandono total de sua identidade real e de sua posição na luz, para buscar conselho nas sombras proibidas. Ele não vai como rei, mas como um fugitivo, acompanhado por apenas 2 homens, batendo na porta de uma bruxa. Parte 3. Na tenda da bruxa, o ritual proibido. A cena na tenda da necromante é carregada de tensão. Saul, disfarçado, pede o impensável. Peço-te que me adivinhes pelo espírito de um morto e me faças subir aquele que eu te disser. A mulher, sem saber com quem fala, recusa. Ela teme a lei do rei. Tu bem sabes o que Saul fez, ela diz, sem saber que o próprio Saul está à sua frente. E então, em um ato de blasfêmia suprema, Saul jura pela única coisa sagrada que lhe restava, o nome de Deus. Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele usa o nome do Deus que o proibiu de estar ali para garantir a segurança de um ritual que Deus abomina. A tragédia de Saul é completa. A mulher cede. A quem te farei subir? Ela pergunta. E Saul responde com um nome que o assombrava. Faze-me subir a Samuel. Parte 4. A investigação teológica. O que ou quem realmente apareceu? É neste ponto que a história mergulha no mistério profundo. E nós, como detetives da teologia, precisamos analisar as evidências. A mulher começa seu ritual e de repente ela grita apavorada. O texto diz que ela viu a Samuel e reconheceu Saul. A questão que tem dividido teólogos por milênios é: quem era essa figura que ela viu? Temos 3 teorias principais. Teoria 1. Era um demônio disfarçado. Muitos teólogos, especialmente na igreja primitiva, e alguns reformadores, defendiam esta visão. O argumento é lógico: Deus é santo. Ele proibiu a necromancia. Por que ele permitiria que o espírito de seu santo profeta fosse puxado do descanso por um ritual pagão? Seria dar poder à bruxa sobre os santos de Deus. Portanto, o que apareceu foi um espírito demoníaco, um mestre do engano, que se disfarçou de Samuel para dar a Saul uma mensagem de desespero e selar sua condenação. É uma teoria forte que preserva a santidade de Deus e a proibição do ocultismo. Teoria 2. Era uma fraude humana. Uma visão mais cética sugere que a mulher era uma charlatã. Ela usava truques, talvez ventriloquismo ou um cúmplice, para enganar seus clientes. E Saul, em seu estado de pânico e escuridão, com a mente sugestionável, viu e ouviu o que queria ver e ouvir. Esta teoria, no entanto, não faz justiça ao texto bíblico, que trata o evento como sobrenatural. A própria reação de terror da mulher sugere que o que aconteceu estava fora do controle dela, algo que ela nunca tinha visto antes. Teoria 3. Era o verdadeiro Samuel, enviado pela soberania de Deus. Esta é, para muitos teólogos de peso, de Martinho Lutero e Calvino, a estudiosos contemporâneos como John Piper, a interpretação mais convincente e que mais honra o texto. E as evidências são impressionantes. Primeiro, a própria surpresa da bruxa. Ela grita de pavor. Se fosse um demônio que ela invocava regularmente ou um truque que ela controlava, por que o choque? A aparição de Samuel foi real e inesperada, algo que invadiu o seu ritual. Segundo, a identidade. O texto não diz um espírito parecido com Samuel. Ele diz repetidamente Samuel. Saul o reconhece. Terceiro e mais importante, a mensagem. A mensagem que a aparição entrega é 100% precisa, 100% consistente com tudo o que Samuel já havia dito a Saul em vida e 100% alinhada com o juízo de Deus. Não há engano, não há mentira. É a verdade dura e pura. Um demônio poderia prever o futuro com tal precisão? Talvez. Mas por que ele pregaria uma mensagem de juízo por desobediência a Deus? Aqui está a revelação inovadora, a chave para o mistério. Não foi a bruxa que puxou Samuel do descanso.
Foi Deus quem, em um ato de soberania chocante, sequestrou a sessão espírita. Ele não honrou o ritual da bruxa, mas o invadiu para seus próprios propósitos. Ele permitiu que Samuel aparecesse, não para dar a Saul uma nova chance, mas para lhe entregar pessoalmente sua sentença final. Foi um ato de juízo, não de consulta. Deus usou o território proibido do inimigo para proclamar sua própria verdade soberana. Parte 5. A profecia final. Uma sentença inapelável. A conversa é gélida. A aparição de Samuel não oferece conforto. A primeira coisa que ele diz é: "Por que me inquietaste, fazendo-me subir?" Ele repreende Saul por ter recorrido à escuridão. E então ele entrega a mensagem de Deus sem rodeios. Ele confirma que o Senhor se retirou de Saul e se tornou seu inimigo. Ele reitera que o reino foi rasgado de suas mãos e dado a Davi. E então ele entrega o golpe final, a profecia que sela o destino de Saul. O Senhor entregará a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Amanhã. A sentença era imediata. Saul não buscou uma palavra de esperança. Ele buscou uma resposta a qualquer custo, e ele a recebeu. A resposta era a morte. Ao ouvir isso, Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. O homem que entrou naquela tenda desesperado saiu de lá condenado. A grande lição: o perigo mortal das fontes proibidas. Qual é a lição transformadora e arrepiante desta noite de terror? O pecado final de Saul não foi consultar a bruxa. Este foi apenas o sintoma final e desesperado de uma doença que corroía sua alma por anos. A desobediência parcial, o orgulho, a teimosia em não se arrepender. Quando ele finalmente se viu encurralado com o céu em silêncio, um silêncio que era consequência de suas próprias ações, ele não se prostrou em arrependimento. Ele não rasgou suas vestes e clamou por misericórdia. Ele procurou um atalho. Ele procurou uma fonte alternativa, uma fonte proibida. E aqui está o alerta para nós hoje. Quando enfrentamos o silêncio de Deus, quando as respostas não vêm, quando a angústia aperta, para onde corremos? Corremos para a palavra, para a oração perseverante, para a comunidade dos santos, ou corremos para as fontes proibidas do nosso tempo, para o horóscopo, para os gurus de autoajuda que negam a Deus, para a fofoca, para a amargura, para a sabedoria do mundo que contradiz a sabedoria do alto? A história de Saul e a bruxa de Endor é o lembrete mais sombrio da Bíblia de que é infinitamente melhor ter o silêncio de um Deus a quem você busca com um coração honesto, do que ter a resposta de qualquer outra fonte que você invoca em seu desespero. Buscar respostas fora de Deus não nos livra do nosso destino, apenas o confirma. Esta história nos desafia a examinar as fontes onde buscamos sabedoria. Se você se compromete hoje a buscar as respostas de Deus, mesmo nos momentos de silêncio, e a rejeitar todas as fontes proibidas, deixe sua decisão nos comentários. Se esta investigação profunda te abençoou, deixe o seu like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais mergulhos nos segredos da Palavra de Deus.